Boa noite a todos, bem-vindos, obrigado a todos por participarem dessa reunião. A ideia da reunião nasceu a partir do momento que eu atendo pacientes com TDAH, pacientes sem TDAH que acham que estão com TDAH, pacientes que estão somente ansiosos, que não têm a menor ideia do que é TDAH, e, de uma forma geral, pessoas que têm dúvidas sobre o que é TDAH e curiosidade. Alguém de vocês está com TDAH? Eu tenho várias coisas, não tenho. Espera, alguém de vocês tem TDAH? Qual é a diferença entre tem e estar? Esse TDAH. Então, alguém de vocês acha que TDAH é uma doença? Ninguém acha que é uma doença? O que vocês acham que é TDAH, de uma forma geral? Defeitinho no cérebro. Um Defeitinho no cérebro. defeitinho no cérebro. Defeitinho no cérebro. Ok, que mais? O que mais é TDAH? Bom, a questão é assim. Todos nós temos TDAH. Quem mais, quem menos. Porque é um transtorno da atenção. É um transtorno que não é uma doença. É uma característica de certas pessoas, pelo menos. Essa é a minha opinião, e nós estamos aqui para discutir essa minha opinião e chegar a uma conclusão. É uma característica de algumas pessoas que vivem em uma frequência acima da média. Ou seja, a maior parte das pessoas vivem em uma certa frequência, adaptados ao mundo no qual nós vivemos, e tem algumas pessoas que vivem nessa frequência acima. E o que significa viver nessa frequência acima? Significa que, para essas pessoas, o mundo é lento, as coisas acontecem devagar, as pessoas funcionam de uma forma lenta. O áudio do WhatsApp, aliás, quem de vocês usa áudio do WhatsApp acima da velocidade 1? Olha que coisa interessante. Entendeu? O áudio do WhatsApp tem que ser usado a uma velocidade maior, porque senão vocês não têm paciência de usar, e aí por diante. Então, a partir do momento que vocês conseguem nivelar para conciliar a vida nesse mundo, vocês ficam em paz, vocês ficam de bem com a vida. A partir daí, existem 3 soluções para que isso aconteça. Existe o remédio, existe a terapia e existe nada. 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 Por exemplo, eu faço parte do nada. Ou seja, eu não sei se eu tenho TDAH, se estou com TDAH, não tenho a menor ideia. Mas, de qualquer forma, quando eu era criança, não existia TDAH. Quando eu era criança, ninguém sabia o que era TDAH, ninguém sabia o que fazer, não existiam medicamentos para o TDAH. E a maior parte das crianças, ou dos jovens, dos adolescentes, ou dos adultos que tinham TDAH, viviam sofrendo bullying, retaliações, discriminações por parte dos outros,
Porque, sem dúvida nenhuma, as pessoas com TDAH são diferentes. Vocês concordam? Você é diferente? Não é? Você é diferente? Sim ou não? Sim, Não, sou. sim. Ou defeitivo no cérebro. Quem de vocês é diferente lá atrás? Então, a partir de um certo momento, as pesquisas identificaram que não é possível que a incidência de pessoas diferentes seja tão grande e começaram a perceber que existiam características comuns nessas pessoas diferentes. E aí se percebeu, se chamou isso como transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Ok? Dúvidas? Uma coisa que eu não falei no começo, eu pretendo falar durante mais uns 15 minutos, para depois começar a fazer perguntas. Porque o intuito é, de uma forma bem egoísta, eu aprender com vocês. Então, eu preciso desse debate, preciso que vocês questionem, preciso que vocês falem da experiência de vocês, para que isso possa agregar para todo mundo um valor e conhecimento. Então, TDAH não é classificado como uma doença, mas como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, o TDAH é uma condição que afeta o cérebro e influencia a forma como a pessoa se comporta. Presta atenção e controla o impulso. Geralmente se manifesta na infância, pode existir na fase adulta e se caracteriza por algumas situações. Agora, por que ele não é considerado uma doença? Porque não existe um agente causador específico dessa síndrome, porque, diferente de muitas doenças, o TDAH não é causado por vírus, bactéria ou outro agente externo, porque é uma condição crônica, é um transtorno que não tem cura. Alguém de vocês se curou do TDAH? Não tem cura. Existem soluções, existem plano A, plano B, plano C, mas não tem cura, porque o mundo continua lento e hoje cada vez pior, e as pessoas com TDAH continuam aceleradas, cada vez mais aceleradas e não aguentando. Os principais sintomas do TDAH são a desatenção, que aí vem o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Tem algum comentário sobre isso? Um adulto que tem TDAH, a minha pergunta é a seguinte: um adulto que tem TDAH necessariamente teve TDAH quando era criança? Ou pode, o adulto pode Desenvolver TDAH sem sem fazer luta? Normalmente não. Normalmente nós vamos ver, existem condições genéticas que ajudam a desenvolver o TDAH. Nós temos aqui médico, psicóloga, tem mais psicólogos aqui, além da Daniela. A Daniela, não, tudo bem. A Daniela Gustavo. Aqui, Marcelo, aqui. Se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrijam, tá bom? Existem condições genéticas onde os estudos mostram que há uma certa hereditariedade no TDAH. Então, o que acontece é que a pessoa pode não manifestar o sintoma do TDAH como criança, ou pode não perceber
ou a família pode não perceber, ou ele pode, como nós vamos ver, ser uma pessoa que tem TDAH, mas a vida inteira se comportou como se deve. Ou seja, foi uma pessoa ligada, foi um bom aluno, não aprontou, não destruiu coisas, só perdia de vez em quando alguma coisa, pessoa sociável, conseguia frequentar os outros, só que se perdia algumas vezes, não funciona muito bem com o Waze, briga com o Waze. O Waze é um instrumento terapêutico. Ele manda aí para a direita e fala, não, eu vou para cá porque eu sei qual é o caminho. E aí funcionam essas coisas. Tá bom? Existem pessoas, então, como eu falei, tratamento. Existe a possibilidade de medicamentos, vamos falar sobre medicamentos daqui a pouco, terapia e nada. Esse nada é conseguir encontrar meios para se adaptar ao ritmo da vida sem que isso interfira no próprio desenvolvimento. Só que, a um certo ponto, a pessoa com TDAH que não faz terapia ou não toma remédios, ela sofre um pouco mais do que os outros para conciliar as coisas, para ter um equilíbrio. E a partir daí, de uma certa forma, desenvolve vive com uma certa ansiedade, vive com uma certa tensão, é uma pessoa um pouco mais medrosa e, no final, é um pouco mais insegura. Tudo bem? O TDAH tem habilidades que precisa aproveitar melhor. Uma das características do TDAH é que quer fazer muitas coisas de uma vez e não consegue desenvolvê-las. E outra característica comum a muitos TDAH, aí eu peço que vocês me confirmem, ele precisa ficar sozinho durante um certo tempo. Estou certo ou estou errado? Então eu sou TDAH, eu sou antissocial. Mas essa é uma característica importante. As pessoas com TDAH precisam de um tempo para ficar sozinhos, para poder fazer ordem na própria bagunça e poder encontrar o próprio equilíbrio para poder continuar a vida. Tá bom? Eu tenho aqui algumas perguntas que algumas pessoas fizeram, então eu vou responder a essas perguntas. Então, quem tem TDAH tem que ir mais alto, que são algumas delas eu coloquei na apostila. Uma meta-análise com 137 estudos mostrou, por incrível que pareça, que TDAH tem que ir mais baixo. Sendo que, até então, e eu sou dessa opinião, que em TDAH tem que ir mais alto. Tá? Os testes neuropsicológicos mostram que a maior parte das pessoas com TDAH tem que ir mais alto. Vamos falar sobre testes neuropsicológicos. O que é o teste neuropsicológico? Então, nós vimos que a pessoa com TDAH não é uma pessoa doente, é simplesmente uma pessoa que funciona a uma frequência acima da média, é uma pessoa que sofre, de uma certa forma, com uma certa ansiedade. E como é que a gente pode confirmar? Existe algum exame, alguma coisa que possa ser feito, que possa determinar, assim como você determina para um diabético que tem glicemia acima de um certo valor, que a pessoa tem TDAH? Na opinião de vocês, existe? Não existe. Não existe nada que determine que a pessoa é TDAH. Existe a avaliação clínica do médico,
existe a avaliação clínica do psicólogo e existe, de uma forma mais específica, teste neuropsicológico. O que é teste neuropsicológico? São peço desculpa pela falha técnica da caneta, mas temos o Bic que escreve, espera. Deixa a caneta por uma lembrança. Mesmo que não escreva, é marketing. Lembrança que não funciona. Fiquei vermelho, né? Então, existem testes aplicados por neuropsicólogos que são específicos, que medem toda uma série de variáveis, tipo inteligência, memória, funções diferentes, déficit de atenção, hiperatividade e outras variáveis. Esses testes são muito complexos, são questões muito elaboradas. Normalmente eles duram 8, 10 horas para ser respondida a todas as questões. Então, os psicólogos dividem em 8, 10 sessões, 6 sessões, dependendo, para no final do teste chegar à conclusão e definir que a pessoa tem traços de TDAH e que sugere a pessoa fazer terapia, procurar um médico e se tratar e cuidar da sua vida. Particularmente, acho o teste muito interessante para que o próprio indivíduo se conheça e possa se perceber melhor e possa desenvolver uma sensibilidade maior sobre certas características que ele tem, mas em termos de diagnóstico não servem, porque no final é a vivência clínica que ajuda. Então, depois eu vou cancelar a edição, mas se vocês entrarem no Dr. Google e digitarem autoteste para TDAH, tem inúmeros testes para TDAH que vocês vão poder conferir com perguntas de vários tipos para poder avaliar a maior ou menor incidência de TDAH. Sim. Eu estou fazendo perguntas, é melhor fazer agora. Não, fique à vontade. Vai. Esses testes, além de identificar se tem ou não, ele mede o grau? Não tem grau. Não tem grau. Se é mais severo, mais... Não tem grau. Grau. Eu já vou pegar o grau. Obrigado. Grau. Vou oferecer também. Vamos falar sobre isso. E o médico tem como avaliar? Então, o psicólogo tem como avaliar se a pessoa tem TDAH ou não? Não, também não. Vou aproveitar e vou falar a minha opinião sobre terapia, e que já tem mais uma psicóloga. Quero ver se os psicólogos concordam comigo, pelo menos em parte. Os médicos têm condições de avaliar o TDAH? Não tem condições de avaliar o TDAH. Na realidade, todos nós funcionamos, infelizmente, na base da tentativa de erro. Ok? Por não ser uma doença, começa por aí, é uma questão de bom senso. Por não ser uma doença e por não ter um exame específico que determina o TDAH, o clínico não tem como dizer se a pessoa tem TDAH ou não. Pela experiência, pela vivência, pelo tratar pessoas supostamente com TDAH ou efetivamente com TDAH,
o médico, normalmente o psiquiatra, ou eventualmente o neurologista, consegue sugerir ao paciente que ele possa ser TDAH. E a partir daí, sugere medicação. Qual é a medicação correta? Não tem. É uma ciência, uma arte. É uma arte. Eu sou um artista. Você não falou que estou mascarado de médico, de palestrante aqui. É uma arte. Ainda mais hoje em dia, na realidade, não é só hoje em dia. Hoje em dia tem umas diferenças aqui. Hoje em dia, nós temos 3 tipos de medicamentos. Metilfenidato, lisdexanfetamina, atomoxetina. Tá bom? São 3 tipos de medicamentos que existem hoje em dia. Os primeiros 2, o metilfenidato e a lisdexanfetamina, eles são estimulantes do sistema nervoso, enquanto a atomoxetina não é estimulante do sistema nervoso. Ele, diferente dos estimulantes, a atomoxetina modula a neurotransmissão, enquanto o metilfenidato e a lisdexanfetamina atuam rapidamente e melhoram significativamente os sintomas da desatenção e da hiperatividade. Como é que eu sei qual vou prescrever? Pelo que vocês já ouviram eu falar aqui. Tentativa e erro tem mais uma variável interessante. Talvez a diferença com a hiperatividade. Custo. Tem mais uma questão. Adesão. Porque o hiperativo esquece de tomar remédio. E aí, como é que faz? Né? Você sabe como é que é essa história? Você toma todo dia? Todo dia? A única coisa que eu lembro é que eu tô lá. Tá bom. Quem de vocês tem TDAH toma todo dia remédio? E quem de vocês esquece? Não falei que uma palestra didática é interessante, porque a gente aprende um monte de coisa. Mas, de qualquer forma, qual é a grande diferença? A grande diferença, além de ser o custo, que é relativo, porque é relativo, mas é importante, existem os efeitos. Então, o metilfenidato, que é mais conhecido como Ritalina, ele tem uma duração de mais ou menos 5 horas. Todos eles demoram mais ou menos 1h30 para fazer efeito. A Ritalina, o efeito dela dura mais ou menos 5 horas. Enquanto que a lisdexanfetamina, que é Venvance, Juneve e Verdia, que esses faz um mês que estão no mercado. Eles também começam mais ou menos 1h30 depois que estão a fazer efeito, e o efeito deles dura 7 horas. A atomoxetina também demora 1h30 para fazer efeito, e o efeito dela também dura 6, 7 horas mais ou menos. Mas a grande diferença, que é o critério de
escolha, da minha parte, é, como vimos antes, o nível e o grau, eventualmente, o nível de TDAH da pessoa. Então, além da adaptabilidade, existem pacientes que não se adaptam com a metilfenidato, certo? Falava isso assim no colégio. Não fala amanhã, colégio não. E tem pacientes que não se adaptam com Venvanse, com a lisdexanfetamina. A tamoxetina é um medicamento que existe na Europa há mais de 10 anos e é considerado uma segunda linha. Então, para quem não se adapta com nenhum dos dois, a gente prescreve a tamoxetina, que é o Atento. Então, qual é o critério? A Ritalina, então, pacientes que têm TDAH e que de repente têm uma atividade intensa durante o dia, eles precisam estar cobertos o dia inteiro. A Ritalina, de uma forma geral, o Venvanse, a lisdexanfetamina, de uma forma geral, ele dá como efeito colateral perda de sono. A pessoa perde sono, fica sem sono. Então, inibe o sono, além de trabalhar em cima da compulsão alimentar, inibe a compulsão alimentar. Então, o paciente hiperativo com excesso de peso, é mais fácil prescrever o Venvanse, a lisdexanfetamina, do que a Ritalina, que não mexe tanto com o peso. O paciente que precisa trabalhar o dia inteiro, tipo uma pessoa que trabalha de manhã, estuda à noite, eu prefiro dar a Ritalina em 2 doses, uma dose de manhã, uma dose depois do almoço, procurando evitar ministrar o remédio de qualquer forma depois das 4 da tarde, para não afetar o sono. Pacientes que conseguem ter um equilíbrio dessas 7 horas, 7, 8 horas, eu dou o Venvanse, porque eles tomam Venvanse mais ou menos umas 8, 9 da manhã e até as 5 da tarde são cobertos e depois pode ter um sono tranquilo, normal. Estou certo? Eu também sou aprendiz. E o Atenta é um medicamento novo. Aqui no Atenta tem dose de 40, tem dose de 60, tem dose de 80. Aqui no Venvanse tem dose de 30, 50, 70. Tem pacientes que tomam 100 miligramas por dia. Tem pacientes, ou Ritalina tem Ritalina de 10 miligramas e depois tem a LA, e tem vários que eu conservo também. Parece bagunçado, mas está na apostila que eu fiz, sintetizei bastante, coloquei tudo em ordem. Mas estou falando que está na apostila, tá? Estudei bastante. Mas vocês percebem como o critério de prescrição desses medicamentos segue um certo padrão, mas é muito em função da troca com o paciente. Então, o que é muito importante na hora que você trata do paciente, que eu acho que é fundamental colocar aqui, é a adesão do paciente ao tratamento. Isso é fundamental. E aí eu vou contar histórias. Quem de vocês ainda não é meu paciente? E que pretende ser? Não pretende ser também. Não pode ouvir o que eu vou falar. Eu cutuco meus pacientes porque, assim, no meu conceito, eu sou médico do paciente 24 horas por dia. Tá bom? E o meu paciente está em tratamento comigo 24 horas por dia. Então,
eu ofereço a todos os meus pacientes o meu número de WhatsApp. E aí entra o joguinho para eu avaliar a adesão do paciente ao tratamento. Dou o meu cartão de visita e peço ao paciente me adicionar no seu WhatsApp. Eu poderia fazer isso na hora. Mas se eu adicionar isso na hora, é mais uma coisa que ele recebe. Enquanto eu preciso que ele faça um esforço para me mostrar que ele está aderindo ao tratamento. Se ele não me adiciona no WhatsApp, não posso gravar, mas penso de uma certa forma. Eu não posso gravar. Mas, enfim, é totalmente diferente daquele paciente que, uma hora depois, me adicionou no WhatsApp e, quando eu começo a tomar o remédio, ele me avisa: estou tomando o remédio, ele me fez esse efeito, não me fez esse efeito, estou me sentindo assim, estou me sentindo cansado, que a partir daí ele me permite titular a dose do remédio, porque na realidade eu não sei qual é o nível do paciente, eu não sei qual é o grau do paciente, da doença, mas eu dou uma dose básica de medicamento, tipo Ritalina de 10 miligramas. E aí o paciente vai me dizer como ele responde a isso. Se ele responde bem, se ele responde mal, se ele precisa de uma dose a mais, de uma dose a menos. Quando nós falamos de Ritalina, nós temos o LA, tem 10, 20, 40, 60, 18, 36, 54. Vocês percebem, eu posso titular como eu quiser. Isso depende da resposta do paciente ao tratamento. Tá? Aquele paciente, por exemplo, toma o Venvanse pela primeira vez, eu dou a dose mínima, 30 miligramas. Dou a dose mínima e espero a resposta. Normalmente, no primeiro dia, pode acontecer alguma coisa, um barato, uma sensação diferente, mas normalmente, no segundo ou terceiro dia, ele entra numa vibe. Vocês concordam com isso ou estou viajando? Entra numa vibe, aí ele percebe. Um dos efeitos colaterais mais importantes da dexanfetamina aqui é uma certa taquicardia que nessa passagem aqui ele sente uma certa taquicardia que depois vai passando. E na medida que ele vai tomando, vai passando. Uma outra característica desse tipo de medicamento: ele não vicia, ele não gera dependência. Tomou, fez efeito. Não tomou, não fez efeito. Muitos pacientes, a maior parte dos pacientes, na realidade, não tomam de fim de semana, porque eles consideram que, por não precisar estar focados no final de semana, medo, engano, eles não precisam do medicamento. Porque muitos pacientes confundem estar focado com estudar ou trabalhar. Para mim, estar focado é dirigir, é comer, é viver, é brincar, é namorar, é tudo. Então, eu entendo que o paciente possa não tomar o medicamento durante o fim de semana, tudo bem, também porque uma outra característica de todos, de uma forma geral, a ação deles cansa o cérebro. No sentido que o medicamento força o cérebro a ficar focado. E a partir daí, à noite, é cansativo, a pessoa cansa. E durante o final de semana, sem o medicamento, é o momento que o paciente tem para recuperar. Tudo bem? Alguma dúvida sobre os medicamentos?
Foi claro ou baguncei bastante? É? Deu para esclarecer? Então, Bem, doutor, minha dúvida é a seguinte: em relação à dose do remédio, qual seria o efeito normal para uma pessoa falar assim, vamos supor, 20 miligramas de uma Ritalina todo dia tá bom para mim, causa esse efeito, e ok, qual seria o efeito de uma pessoa, vamos supor, normal de agir, tipo, uma pessoa que tem TDAH? ok. Não perder as coisas, não perder a hora, se concentrar nos estudos, se concentrar na atividade, saber onde está, saber o que vai fazer, ter um planejamento, esse é o efeito esperado do medicamento. Aí, dependendo do seu nível, grau de TDAH, a gente vai titulando o medicamento até chegar a nível certo. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é advogado e estudou para se formar, depois estudou para pegar o OAB, depois estudou para fazer a pós, depois estudou para fazer outras coisas, depois estudou para entrar na empresa e durante todo esse período de quase 5 anos ele tomou 100, 110, 120 miligramas de venlafaxina. Hoje, que já tem 40 anos, tem 2 filhos, é casado, já chegou no topo e está mantendo o topo, com 30 miligramas ele está tranquilo. Entendeu? Respondi a pergunta? Espero, tem a senhora lá atrás. Se você falou que o remédio não cria dependência, aí eu te pergunto, quais seriam os efeitos colaterais, os males que esse remédio pode fazer, e as pessoas que fazem uso como estimulante, por exemplo, vou fazer uma viagem, então vou tomar para não dormir, e só toma para aquilo, como estimulante. O que você me diz? Eu digo que as pessoas, em primeiro lugar, têm livre-arbítrio. Todos os pacientes são orientados sobre o efeito colateral do remédio. Todos. Todos eles sabem que todos esses medicamentos, eles mexem com a atividade do sistema nervoso. Todos sabem que, em maior ou menor medida, eles inibem o sono. Todos sabem que, em maior ou menor medida, inibem a compulsão alimentar, que são os principais efeitos colaterais. Eles não geram impotência, por exemplo, não mexem sobre a libido. Então, a orientação do paciente junto com o seu médico é baseada na clínica. Então, a gente avalia a vida do paciente, a dose do remédio, para definir a dose ideal. O paciente que exagera está fora do meu alcance. Eu não tenho acesso a ele. Ele não me procura. Existem muitos pacientes que chegam até a mim tomando Venlafaxina, Ritalina sem receita, que é o que tinha até hoje, Venlafaxina e Ritalina sem receita, tomando a dose que eles queriam. Tem pacientes que chegam até a mim tomando Venlafaxina de 70 durante a semana e Ritalina de 10 no fim de semana para manter um nível. Tudo bem, se esse é o ponto de equilíbrio dele, tudo bem. Agora, aqueles que exageram, que fazem um uso distorcido, vamos chamar de distorcido, da medicação, não está ao meu alcance. Não tenho acesso a esses pacientes. Eu tenho acesso ao meu paciente. Aquela pessoa que tem um problema, que me procura para eu ajudá-lo a resolver o problema, e não para resolver o problema dele, e juntos trabalhamos para que ele possa ter um equilíbrio. Respondi a pergunta? Tem mais alguém? Doutor, quais são os principais efeitos da atomoxetina, os efeitos colaterais? E se ela tem alguma diferença
a atuação em relação às outras duas medicações? Então, os estudos até agora mostram que a atomoxetina tem efeito mais brando do que a infinidade de lisdexanfetamina. Então, faz efeito, mas não faz efeito tanto como eles. Tem efeito mais brando. Tá bom? De qualquer forma, aqui no Brasil, os estudos sobre a atomoxetina estão começando, porque o medicamento entrou no mercado faz 6 meses, é isso. O Libergia e o Lisdex entraram no mercado em setembro. Então, são genéricos. Aqui, por exemplo, de onde vêm esses genéricos? O Vervance é um medicamento de referência. E como medicamento de referência, ele venceu a patente em junho. A partir daí, não tendo mais a cobertura da patente, podem existir os genéricos. Como o laboratório que faz o Vervance já sabia que a um certo ponto ia vencer a patente, em 2024, já faz uns 5, 6 anos ou até mais, que ele tem o Junelli. O Junelli é o mesmo comprimido, sai da mesma máquina, sai do mesmo lugar, é idêntico, a cor do comprimido é o mesmo. E até então, o propagandista pedia para a gente prescrever na receita Vervance Junelli, porque era indiferente. A partir de junho, o laboratório determinou que o Junelli tenha 25% de desconto sobre o Vervance, que não muda o valor. Acreditem, se quiser, existem alguns pacientes que não se sentem bem com o Junelli e dizem que o Junelli não faz o efeito do Vervance. É psicológico, por isso que vem no psiquiatra. Certo? E eu preciso, ajudá-los a se convencer que é o mesmo comprimido, 2, ajudá-los a manter o Vervance, de gastar 25% a mais. É o preço. Na realidade, vou começar a viajar, tá? Quando o paciente me procura, independente do motivo pelo qual ele me procura, a grande pergunta é: qual é o preço que você está disposto a fazer para se tratar? Qual é a opção que você está disposto a fazer para se tratar? Qual é a renúncia que você está disposto a fazer para se tratar? Qualquer coisa. Aqui ele não está disposto a aceitar o desconto de 25%, porque ele acredita que não é a mesma coisa. Assim como, por exemplo, o Vervance hoje custa R$450, mais ou menos. O Junelli, 300, e esses daqui mais ou menos 300, 270, qualquer coisa desse tipo. Existem o genérico do genérico, que é a lisdexanfetamina, que custa 190, e que evidentemente está esgotado, só que eu não sei qual é esse jeito. Porque a grande questão é a gente saber a origem do sal, da base do medicamento, da onde vem. É confiável, não é confiável, é misturável, é como cocaína. Existe a cocaína pura, existe a cocaína que você compra no mercado. De uma certa forma, na medida que as pessoas cheiram cocaína vendida no mercado, se eles cheirarem cocaína pura, morrem. Tá certo? Porque na incidência, o grau de pureza do sal é tamanho que ele é incompatível
com a manutenção da vida. Tá bom? O remédio, eu não sabia que era tão caro. Vai. O remédio, ele dura um mês, tem 30 comprimidos? É isso? No Venvance e no Juneve são 28 comprimidos. Nossa. Nesses daqui são 30. E esse daqui, que é uma novidade, que na verdade é marketing, é gotas. Tem gotas também. Tá, então, um remédio que custa 400 e pouco, dura um mês, o remédio custa praticamente R$200. Pobre não toma esse remédio, pobre não tem TDAH. Olha, pobre não pode muita coisa. Pois é, tem que se virar sem, né? Porque é um remédio caro. Então, isso quer dizer também que a indústria farmacêutica tem muito interesse em estimular. Não tenho como discutir esse assunto, porque não tenho como discutir esse assunto. Com certeza. Não, É muito caro. não só é muito caro, como não tem amostra. Olha aí. Não tem amostra. Então, não tenho como discutir as questões, as regulamentações políticas, sociais do medicamento. Em relação ao que ela trouxe. Não, com o microfone, senão não grava. Não adianta. Em relação à pergunta dela, tem a farmácia de alto custo que é liberado isso. Então é mais fácil para as pessoas que não têm condições terem acesso à medicação, sim. Podem se cuidar também. Já adquirimos uma informação que eu não tinha. Então, eu essa pesquisa, eu fui É difícil, mas essa Agora, consegue. certo é que esse remédio de 190 está esgotado. A pessoa tem transtorno de ansiedade. Aí, de repente, ela é diagnosticada com TDAH. Sim. Automaticamente, ela começa a tomar esse remédio para TDAH e esquece, tira de lado os remédios, os medicamentos de Não sei. ansiedade. Não sei. Preciso avaliar. Não sei responder. Eu não consigo fazer consulta por telefone, por fax, por messenger. Não consigo. Eu preciso ver o paciente. Tanto é que eu, particularmente, não curto muito consulta online. Eu preciso ver o paciente. Ver olho nos olhos, ver o corpo, ver como ele se mexe, como ele cutuca os pés, batimento dos pés, das mãos, a respiração. Assim como eu fiquei vermelho, falei besteira, fiquei vermelho, meu paciente também fica vermelho. Eu também cutuco ele. Eu preciso ver essas reações para poder fazer a avaliação. Tá bom? Doutor, deixa eu só te perguntar. Hoje, hoje no seu consultório, já tem algum paciente tomando Atenta? E aí eu queria saber, a primeira pergunta é como é que está sendo o tratamento, né? E segundo, se esse mesmo paciente que está tomando hoje já tomou também o Venvance e sentiu muita diferença de um para o outro. Se tenho pacientes que tomam Atenta, hoje em dia eu tenho 3 ou 4 pacientes que tomam Atenta. Desses 3 ou 4 pacientes, uma paciente toma há 3 meses e nesse último mês, na semana passada, eu mudei a dose de 40 para 60, porque ela curtiu o remédio, mas percebeu que estava um pouco fraquinho. Você entende? O fraquinho continua tralalá um pouco menos do que antes, mas continua tralalá. Tá bom? E aí eu estou dando a dose de 60 para que fique menos tralalá. Tá bom? E fique com uma vibe melhor. Mas ela já tomou o Venvance e a partir do momento que apareceu a Atenta, ela preferiu o Atenta por uma questão de custo. Mas o efeito para ela foi tão satisfatório quanto o Venvance? Não. Venvance é o top. O Ritalina. Tá? Eu tenho... tem mais alguma pergunta? Doutor, a pessoa que tem TDAH,
ela... Tirei o foco, tá vendo? Será que você... Fala, Marcelo. Espera, enquanto você pensa, ele quer fazer uma pergunta. Não, espera, ele levantou a mão primeiro. Eu sou diagnosticado com TDAH há 14 anos. Sim. O Atenta me fez muito mal. É possível. Fisiologicamente, teve momentos de eu não saber o que estava acontecendo comigo. Fisiologicamente. Em que sentido? Nossa. Se eu estivesse no consultório, eu te explicaria. Tem muita gente aqui. Eu te aguardo. Eu não sou tão... Eu te aguardo. Hã? Eu te aguardo. Tá ok. Já o Venvance, Vou tomar um Lexotan para te esperar. já o Venvance, e isso eu estou experimentando há poucas semanas, né? Não o medicamento. O medicamento eu já estou há 90 dias. Mas a beleza do que eu tenho visto acontecer na minha mente. Então, a partir do Venvance, eu tenho tido uma clareza nunca vista por mim, aos 43 anos. Por exemplo, eu tenho me sentido funcional, saudável, e tudo partiu 14 anos diagnósticos, e só agora eu consigo me sentir funcional. Eu olho para os meus desejos e tenho o eu que é mais forte que os meus impulsos e os meus desejos. Eu ouço coisas que às vezes até contrária, que no passado não tinha nenhum tipo de freio, ela já ia. Eu consigo ver quadros, criar quadros, ver possibilidades, enxergar variáveis e depois ainda assim decidir se eu compartilho ou não. Então, Nunca, só compartilhando com vocês, nunca houve nada parecido na minha vida como eu tenho vivenciado nas últimas semanas. como é que você... Espera um minutinho, só deixa o microfone com ele. Deixa o microfone. Como é que você trocou o Atenta pelo Venvance? Como foi esse processo? Eu fiquei sofrendo os 90 dias com a Atenta, porque o Dr. Marcos falava, vamos continuar, ele é bom, porque em teoria, o doutor tinha algumas... O doutor não sou eu. Não. Bom deixar claro. Ele dizia para mim que o Venvance, ele tinha a maior possibilidade de dependência. Então, aí que ele falava para mim, mantém, vamos tentar o Atenta. Mas eu sofri tanto com a Atenta, mas tanto, que eu falei para ele, doutor, eu não consigo mais. É o que nós falamos no começo. Não existe o medicamento certo. Existe o medicamento certo para você, naquele momento, com aquela situação. Vai. A Fernanda que fez uma pergunta aqui. Você achava que ia ficar tranquilo? Não, isso vai calma aí. Na verdade, tem um comentário. Ele falou numa dosagem do Venvance que ele se sente funcional e saudável. Bom, até com você eu já passei pela Ritalina, pelo Concerta, pelo Venvance, Juneb, enfim, todos eles. E na época, só que assim, eu sou super, não sou hiperativa, mas eu sou muito ansiosa e acelerada. Você é um pouco teimosa? Muito. E eu lembro que na época que eu estava tomando 100 mg do Venvance, foi a época que realmente eu me senti mais funcional. Porém, eu sentia que eu estava muito mais agitada do que o normal. Então, assim, ele me ajudava muito na parte funcional, mas ele me deixava extremamente acelerada. E aí foi quando eu fiz a opção de baixar.
Mas aí na nossa próxima consulta eu vou conversar de novo com você sobre essa dosagem do Venvance, porque eu estou começando a achar que a que eu estou agora já não está fazendo tanto efeito que eu gostaria. Mas também tem um outro lado de tomar durante a semana e no final de semana eu estou, né, até por questões de separar mais para a semana mesmo o comprimido, mas eu me sinto exausta no final de semana. Então, quando eu não tomo, é como se eu não tivesse o motorzinho ligado no final de semana. E aí é uma situação também que eu queria mexer também. É um equilíbrio muito sutil. Você quer perguntar? Ela quer perguntar. É um equilíbrio muito sutil que demora um certo tempo para conseguir encontrar. Eu trabalho em conjunto. Oi, então, eu queria duas perguntas. A primeira é se TDAH é hereditário. Sim, pode ser. Pode ser. Existem estudos que mostram que tem grande possibilidade de que seja hereditário. É porque, E eu já vou falar sobre isso. porque, na verdade, assim, é uma coisa bem recente, então, na verdade, as pessoas que têm que averiguar se os pais, porque na época dos pais ninguém falava sobre isso, né? Não. E se preocupar com os filhos agora que estão nascendo, né? Sim. E outra coisa, sobre efeito colateral, eu posso contar a minha experiência? Por favor, se ninguém ficar vermelho, pode perguntar. Teve uma época que me indicaram e eu fui tomar, acho que eu tomei Concerta na época, hoje não tomo nada não. Mas eu comecei a tomar e fiquei bem focada, achei super interessante por ter ficado bastante focada. Passado mais ou menos uma semana, eu emburreci, literalmente. Eu não gostei, porque eu tenho muita facilidade na matemática, de fazer conta chata, eu tenho um pensamento abstrato muito rápido, deixei de ter, simplesmente não consegui mais fazer nenhuma conta de cabeça. Eu precisava ir lá na calculadora e eu achei isso muito estranho. Então, tudo aquilo que eu senti de bom na primeira semana, eu fiquei muito assustada e não gostei dos efeitos a seguir. Aí parei e não tive vontade de retornar. E, quer dizer, eu Hoje senti... está tomando o quê? Nada. E como é que você está? Eu sou ótima. Sem nada. Quer dizer, deixou de ser burra. Sim, No bom sentido. sim, eu voltei a ser o que eu era. O fato de eu me sentir um pouco mais funcional, menos dispersiva, não valeu a pena eu ter me emburrecido. Então, eu prefiro continuar inteligente, esperta, com um bom pensamento abstrato, do que ficar funcional e burra. Não gostei. Então, essa foi a minha experiência. Eu sei que tem gente que realmente precisa, né? No meu caso, não foi legal a experiência. E uma outra vez, que não tem nada a ver, mas eu digo como efeito colateral, como realmente é forte, uma vez eu caí e quebrei o nariz. Aí eu tomei um anti-inflamatório para a inflamação da mucosa. Mucosa não, cartilagem. Aí, nossa, mas eu fiquei muito ansiosa. Muito. Aí eu fui conversar com o médico, eu falei, olha, esse remédio que você me deu, esse anti-inflamatório, eu acho que não tem nada a ver, mas não me fez bem, me deixou muito ansiosa. Aí ele virou para mim e falou assim, não, tudo bem, se você quiser que eu te indique um psiquiatra, eu te indico. Quer dizer, ele não deu a menor atenção que o efeito daquele remédio era esse, ele podia escrever lá para o próximo paciente, não, ele achou que o problema estava comigo. E não era, eu parei de tomar e imediatamente parou com a ansiedade. Então, alguns remédios, realmente, fazem um efeito colateral, que você está perguntando assim, péssimo, você não pode ficar duvidando daquilo, você tem que acreditar naquilo e passar para uma outra, né? Então, eu tenho uma pergunta que não quer calar. Sim. Você faz terapia? Não. Agora eu estou com uma psicóloga, porque o meu ortopedista falou que eu estava muito ansiosa e falou que o meu plano de saúde era psicóloga. Aí eu vou na psicóloga, eu já fiz terapia há muito tempo, eu adoro, acho super legal. Já tive dependente químico na minha família, então eu fazia terapia ligada à dependência química. Mas eu vou porque não estou pagando nada para psicóloga, acho ótimo. Mas assim, não acho que eu preciso, entendeu? Agora eu adoro. Tá joia, ótimo. Mais alguma pergunta? Então, eu vou contar para vocês uma história de um caso que para mim foi extremamente marcante. Um certo dia aparece no consultório uma família
pai, mãe é uma criança de 7, 8 anos. 7 anos, talvez. E o que vocês estão fazendo aqui? Bom, eu vi aqui, o pai fala, por quê? Por causa do meu filho. Porque ele tem 7 anos, ele não sabe escrever, não sabe ler, ele não está bem, não socializa, não tem amigos. E um dia, passeando com ele me falou: pai, você sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de atravessar a rua e um carro me pegar e morrer. Porque eu não estou gostando da vida que eu estou levando, estou sofrendo muito, estou muito infeliz. Aí ele veio no consultório por causa disso. Eu fiz a minha avaliação, fiz por uma série de questões, de perguntas, etc. E resolvi dar Ritalina para ele, 10 miligramas. Só que, dentro da minha avaliação, eu resolvi dar Ritalina para o filho, para o pai e para a mãe. Então eu tratei o filho da mãe, o marido da mulher e a mulher do marido. Muito bom. Em 2 meses, o menino sabia ler e escrever, passou de ano, em 3, 4 meses, não quis mais se matar. Descobrimos que na escola tinha outro menino com TDAH e, como a Ritalina de 10 miligramas, 7 anos, não era suficiente para ele, fizemos um bem bolado com a direção da escola, pelo qual eu fiz um pedido oficial para que, no intervalo das 2 horas, ele estuda integral, no intervalo das 2 horas, ele tomasse mais um comprimido de Ritalina. Hoje o menino tem 9 anos, passou tudo, etc. O pai toma só 10 miligramas de Ritalina. O problema dele era não conseguir aprender inglês, porque eles querem mudar para o Canadá. Aliás, ele está mudando nesses meses. Com 10 miligramas de Ritalina, ele conseguiu estudar inglês. Não só conseguiu estudar inglês, como ele conseguiu arrumar um emprego numa empresa no Canadá, home office. Então, ele está indo para o Canadá porque ele quer ir, mas ele não precisa, está ganhando o triplo numa empresa canadense, home office, etc. Então, o pai toma 10 miligramas de Ritalina e o filho toma 20. O filho tem 8 anos. Então, não tem uma receita do bolo. E você não toma nada. Então, E a mãe? a mãe toma 10 miligramas de Ritalina. Quem aprendeu a cozinhar? Tá bom? Mais perguntas, mas vamos falar sobre hereditariedade. A hereditariedade é uma questão interessante, porque existem os estudos que mostram a base genética do TDAH. Então, os genes que uma pessoa herda de seus pais podem aumentar o risco de desenvolver TDAH. Então, como os genes influenciam o TDAH? Por meio de neurotransmissores. Então, os genes influenciam a produção e o funcionamento de neurotransmissores como a dopamina e a noradrenalina, que estão envolvidos na atenção, motivação e controle de impulsos. A estrutura cerebral, ou seja, alterações genéticas, podem levar a diferenças na estrutura e funcionamento de algumas áreas do cérebro, e a interação gene-ambiente. A expressão dos genes é influenciada pelo ambiente. Fatores como estresse, dieta, exposição a toxinas podem interagir com os genes, aumentando ou diminuindo o risco de desenvolver o TDAH. Sobre a hereditariedade, é interessante porque estudos mostram que gêmeos idênticos que compartilham 100% do material genético têm maior probabilidade de ambos apresentar TDAH em comparação com gêmeos fraternos,
e compartilham apenas 50% do material genético. Existe o tratamento, existe o diagnóstico e existe uma característica importante sobre a qualidade de vida da mãe. Então, uma mãe que usa medicamentos, uma mãe estressada, uma mãe deprimida, uma mãe dependente de química, é tudo culpa da mãe. Minha mãe já sabia isso desde o começo. Ele falou, pois a culpa sempre é minha. Mas todas essas características de uma mãe podem facilitar um filho com TDAH. Tá bom? Respondi isso? Do pai não? O pai não tem culpa. O pai é uma vítima. Eu sou feminista, eu sou machista. Doutor Melody, tem um paralelo, ou maneira assim, né, de eu acredito que seja muito complexo, do TDAH e bipolaridade, porque eu acredito que o TDAH tem também algumas oscilações de humor, né? E se o senhor conhece, né, na sua experiência aí, algum caso em relação a isso? Não tem relação. É assim, a sintomatologia de paciente com doença mental, com problemas de ordem mental, pode ser parecida com pacientes com TDAH, mas não tem uma relação com isso. Com tudo isto, existem pacientes que, em função do TDAH mal resolvido, não descoberto, não diagnosticado, não tratado, etc., pode desenvolver uma ansiedade maior, uma insegurança maior e um quadro depressivo. Nesse caso, nesses pacientes, eu junto o medicamento para TDAH com algum antidepressivo. E aí ajuda a equilibrar. Qual é a função do... Então, o TDAH ajuda a pôr em equilíbrio o foco e toda a transmissão dos estímulos. O antidepressivo ajuda a, metaforicamente, afinar as cordas do violão, fazer com que o violão esteja afinado e possa tocar. O psicólogo, que é fundamental, ajuda a aprender a tocar o violão. Então, na minha opinião, todos os pacientes, familiares de pacientes também, deveriam fazer terapia. Por quê? Eu vou explicar por quê. Quantos de vocês concordam com o fato que nós vivemos muito solitários hoje em dia? Levante a mão, por favor. Faz a pergunta. Quantos de vocês concordam que nós vivemos muito solitários hoje em dia? Praticamente todos. Muito bom. Como é que nós resolvemos essa nossa solitude para não transformá-la em solidão? Quer dizer, Solitude para solidão? sim. Qual é a diferença entre solitude para solidão? Solitude eu quero, né? Quer dizer, solidão já não tem mais o que fazer. Exatamente. Solitude é uma situação que eu defino, eu quero estar sozinho. Solidão, eu me torno uma vítima da solitude. Tá bom? Simplificando. Tá bom? Então, as pessoas que vivem solitárias. Então, quem é uma pessoa que vive solitária? Pode ser uma pessoa super bem sucedida, né? Que é casada, tem filhos, mulher, sogros, pais, filhos, primos, etc, etc. Onde ninguém consegue entender o TDAH dele. Ninguém consegue entender essa frequência na qual ele vive. Acham que ele não é muito normal, que ele não é muito equilibrado, que ele está fora da casinha, mas ninguém entende ele. E ele, por outro lado, não tem como
desabafar com essas pessoas, não tem como pôr para fora, e não tem como encontrar o alívio, o sossego de toda essa forte emoção. Vamos chamar assim, forte emoção, tá bom? Ele vai conseguir encontrar isso na terapia. A partir do momento que ele consegue perceber o que é o momento terapêutico. Então, eu vou explicar para vocês o que eu acho que é o momento terapêutico. O momento terapêutico é um espaço que eu compro para poder me sentir à vontade, não me sentir cobrado, censurado, avaliado, recriminado, aprovado, reprovado, julgado, nada. Onde eu posso me sentir à vontade para pôr para fora tudo aquilo que eu quero. E se, com tudo isso, do outro lado, existe uma pessoa inteligente que me dá uma devolutiva, uma resposta inteligente, resolvi o meu processo terapêutico. Tá bom? Se for o momento terapêutico, como esse médico que não entendeu, não, dela, que não entendeu, ou seu também, que não entendeu o que está acontecendo com você, não adianta nada fazer terapia. É perda de tempo e de dinheiro. Entendeu? Então, acredito que terapia é extremamente válida.